Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar novamente sobre dividendos, vou responder as principais dúvidas aqui dos meus leitores e dos meus seguidores aqui no canal. Mas antes de começar esse vídeo, como sempre, vai lá, faça a sua inscrição aqui no canal do YouTube, deixa aquela curtida se você gosta do conteúdo e mande perguntas, né? Que aí eu faço um vídeo gravando aí, respondendo às suas dúvidas. Então eu vou mandar aqui basicamente 3 principais perguntas aqui, né? Que eu mais recebi sobre dividendos, né? A primeira, bem interessante. Eduardo, como eu faço para saber a próxima vez que determinada empresa vai pagar dividendo? Olha, como eu não tenho aqui bola de cristal, né? A gente não tem como saber exatamente a data, né? E quanto que aquela empresa vai pagar de dividendos. Mas geralmente a gente tem algumas pistas, né? Então, o dividendo é sempre pago, né? Relativo a um exercício. Então, agora as companhias, né? A gente acabou de acabar a temporada de resultados do quarto trimestre. As empresas têm até o final de março, né, para divulgar esse balanço. E aí vai se apurar o lucro do ano e aí as empresas vão decidir o que fazer com o lucro, né? Então a Assembleia Geral dos Acionistas decide se paga, né, esse dividendo. Então a gente tem geralmente ali abril, é um mês clássico, né, que as empresas pagam dividendos, porque se divulga o resultado do ano e aprova a distribuição de dividendos. E às vezes existem chamados dividendos intermediários, né, que pode ser relativo ao trimestre, né, ou geralmente uma vez por ano. O mais padrão é ali em setembro tem um dividendo intermediário e abril o dividendo do ano, né, lembrando que é sempre referente ao ano anterior. E tem empresa que paga mensal, né, como o caso da Bradesco e da Itaúsa, tem empresa que paga trimestral, e aí para você saber, né, exatamente essas datas, você pode conferir, né, os dados das empresas, né, o site de relações com investidores tem lá todo o histórico de dividendos para você saber no passado quando determinada empresa pagou, tá? Então, um jeito aqui que a gente faz, né, que eu projeto, né, o lucro das empresas, né? Então eu tenho projeção de lucro aqui para 2021, daí eu assumo quantos por cento, qual será o payout, né, que é o percentual do lucro a ser distribuído. E aí, com isso, né, eu tenho uma ideia de quanto será pago, né? Agora, a data, efetivamente, vai depender da Assembleia quando a companhia anunciar, né? Eu já falei aqui algumas vezes também, a gente tem 3 datas muito importantes, né, quando tem dividendo. Quando anuncia, sai lá um comunicado ao mercado falando, ó, o dividendo vai ser de tanto. A data de corte é muito importante, né? Que é justamente a data que vai ficar ex-dividendos, que aí é outra dúvida aqui que o pessoal tem, tá? Então a outra dúvida é a seguinte, muito interessante, recebi diversas perguntas nessa linha. Vale a pena comprar uma ação que anunciou distribuição de dividendos e vendê-la logo após ela se tornar ex-dividendos? E aí o pessoal, né, pediu aqui para eu citar um exemplo de dividendo e ajuste, né? O pessoal muito curioso como que a B3, né, que é a própria bolsa, ajusta isso no preço da ação, né? Então eu vou pegar aqui o exemplo da Minerva, tá? A empresa de proteína animal, né, carne bovina, anunciou aqui no dia 12 de abril, né, portanto nessa semana, a sua Assembleia de Acionistas aprovando 73 centavos de dividendo por ação. E ela definiu a data de corte no dia 12 de abril, né? E aí as ações ficaram ex-dividendos no dia 13. E aí, curiosamente, né, você teve a ação BIF3, né, no dia 12, que foi o último dia com dividendos, subindo 5,2%. Né? E aí isso é muito relacionado, né? Na verdade, essas 3 perguntas eu acho que eu vou respondê-las nesse exemplo, né? Então, vale a pena comprar para ganhar o dividendo e depois já vender? Essa é uma pergunta. Como que funciona esse ajuste do ex-dividendos? E aqui o pessoal pergunta também como calcular o retorno em dividendos. Tá? Então, nesse caso da Minerva, você tem que pegar o preço do último dia que você tinha direito, né? Então, os acionistas de Minerva precisavam ter as ações no dia 12 de abril para receber o dividendo. Tá? Então, no dia 12 de abril, o último preço com, né, que a gente chama, que é o direito de dividendo, R$ 11,37. Então, para calcular aqui o retorno de dividendos, é fácil. Você pega os 73 centavos por ação, que é o dividendo por ação, e divide pelo preço.
né? E daí você está falando de um retorno de 6,4%. Por isso que a ação subiu aqueles 5,2% no dia do dividendo. Porque o que aconteceu no dia seguinte, né? Então você tinha ali a ação da Minerva, a ação fechou a R$ 11,37, só que aí no dia seguinte você olhou no seu home broker, estava lá um ED, né? ED não é de Eduardo, né? Quer dizer ex-dividendos. E a bolsa foi lá e ajustou o preço da Minerva. Então as ações que eram R$ 11,37, o fechamento ajustado passou a ser R$ 10,64. Como fazer essa conta, né? Como que a bolsa fez? Então é o seguinte, ela pega o preço histórico, né? O preço antes do ajuste, que é 11,37, e multiplica por 1 menos o retorno de dividendos, né? Como o retorno de dividendos foi de 6,4, a B3 pegou o preço da ação e multiplicou por 93,6%. Calma que você não precisa se preocupar, a bolsa que faz esse ajuste para você, e aí a hora que a ação fica ex-dividendo, o dinheiro já fica praticamente separado na sua conta, né? Lembrando aqui também, né, a Minerva, quando aprovou o dividendo, tem lá, dia 20 de abril é o dia que o dinheiro vai cair na sua conta, né? Então, se você tinha R$100, né, de ações da Minerva, você vai receber 6,4, né, 6,40 no dia 20. Então, parece complicado, mas é simples, né? E aí, você, né, muita gente pergunta também, poxa, Eduardo, você vai pegar o preço da ação, você tira o dividendo por ação, você subtrai? Não dá para fazer assim, né? Porque senão uma hora a cotação da ação tenderia a zero, né? Então essa é uma conta que a gente chama multiplica aí por fator, né? Então só para recapitular, então no caso de Minerva, a ação ficou ex no dia 13 de abril, né? Para calcular o retorno de dividendos, ele é simples, você vai pegar o dividendo por ação anunciado e vai dividir pelo preço, né? E aí a gente chama isso de último preço com, né? Então, recapitulando aqui, 73 centavos dividido por R$ 11,37 dá 6,4%. Né? E aí, numa estratégia de dividendos, né, pessoal, é muito importante que você mantenha essa ação, né? Então, o que é a minha recomendação? Pega esse dinheiro, né? Se você tinha ação de Minerva, outra ação que pagou dividendo, pega esse dinheiro e compra mais ação. Porque aí, quando a gente estiver olhando o balanço da companhia no ano de 2021, de novo ela vai dar um lucro grande, ela vai gerar muito caixa e vai pagar dividendos para você. Por isso que não vale a pena, na minha opinião, você comprar ação só para ganhar o dividendo, né? Nesse caso aqui, se tivesse comprado lá no dia 12, né, foi o dia que a ação subiu aqui, né, subiu 5,2%, se você fosse vender, né, no dia seguinte, ia vender por menos, então ia ficar quase elas por elas aqui, né? Então, a estratégia de dividendos é para ser feita dessa forma, né? Para você ter uma geração de renda passiva no futuro. Então, a gente escolhe aqui boas empresas, né, que não precisa investir muito, que dão muito lucro, que geram muito caixa e tem baixa dívida. É o caso da Minerva, né? Toda vez que a dívida ali ficar abaixo de 2 vezes dívida líquida EBITDA, ela vai pagar 50% do lucro. Essa é a política de dividendos da Minerva. Então a gente acompanha isso no detalhe, muito importante que as empresas tenham essa política de dividendos, né? Então você tem que olhar sempre para frente, né? O passado, como a gente sempre fala, né? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, né, você tem que ver se a empresa tem capacidade de continuar pagando esse dividendo. E aí um indicador muito importante é esse do endividamento, tá, pessoal? Então, acho que essa é uma das principais dúvidas. Eu gosto muito aqui de usar exemplo, né, para deixar bem claro, tá? Então, aos poucos, acho que os investidores vão aprendendo como funciona. E mais uma vez, pessoal, a ideia é comprar uma ação que paga dividendo, ficar com ela e pegar o dividendo recebido, que é isento de imposto de renda, né? Essa é a grande vantagem. E você compra mais ações que te pagam mais dividendos. É aquela bola de neve, né, que diz o Warren Buffett, né? Uma bola de neve no comecinho do morro, pequenininha, chega lá embaixo, gigante. Então a ideia é você ter aí um patrimônio grande, né, no longo prazo, né? E a diferença é muito grande. Você pega reinvestindo os dividendos e não reinvestindo, os juros compostos, né,
fazem uma diferença muito grande no longo prazo, tá, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquela curtida, manda para aquele seu amigo que não investe ainda em dividendos. E como sempre, pessoal, pode mandar comentário aqui, pergunta, dúvida, sugestão. São a participação de vocês, acho que enriquece aqui o conteúdo do canal. É isso, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.